Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 98 desse seu programa que fala do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, Google Podcasts, ou da sua geladeira, ou até mesmo daquela telinha do VAR que não foi usada no jogo. Sou Daniel Batista, seu host mais uma semana, e para falar desse jogo meio vergonhoso, meio irritante que a gente teve contra o Los Angeles Chargers, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Rapaz, para quem achava que eu tava full pistola com o Xavier Grimble no podcast passado, vocês não viram nada ainda, viu? Porque full pistola eu vou estar hoje com a arbitragem. Vamos lá, Pittsburgh Steelers 30, Los Angeles Chargers 33, o jogo no Heinz Field, Sunday Night Football, era um jogo da tarde, foi jogado para a noite, por ser um jogo muito mais interessante do que 49ers e Seahawks sem o Jimmy Garoppolo, então acabou que a gente caiu em mais um prime time nessa temporada. Um jogo que parecia que ia ser muito, muito fácil, o Steelers chegou a ir para um intervalo com 23-7, no placar. Acabou que a gente perdeu por 33-30, acabou que a gente devolveu a última posse ao Chargers e nunca mais viu a cor da bola. Então a gente vai começar a falar desse jogo. Como tradicionalmente a gente faz um primeiro bloco de destaques. Eu acho que é mais produtivo a gente começar pelos destaques positivos. Então, por favor, dê uma nota, dê alento para o nosso amigo ouvinte, Germano. Vamos começar pelo ponto que a gente tem menos, né? Que a gente tem menos fatos a comentar. Então, vamos embora. Bom, primeiramente, um ponto positivo que eu achei desse jogo foi a presença do LJ Forte. O LJ Forte, que é um linebacker que... eu acho que ele foi draftado em 2014 ou foi 2015, se eu não estou enganado. Foi um dos 2 anos. Mas eu realmente não lembro. Me pegou até de supetão. O LJ 2012, Forte, na verdade. 2012? Ele é undrafted em 2012 pelo Browns, mas veio parar no Steelers em 2015. Eu achava que ele tinha sido draftado. Olha Pronto, aí. pra você ver. Então, assim, um cara que era um verdadeiro journeyman, ou seja, aquele cara que não tem um local certo na NFL, undrafted, enfim, veio sem grandes expectativas e acabou de ter simplesmente o melhor jogo como profissional da carreira dele. Um cara que não vinha sendo utilizado, mas por alguma razão o coaching staff resolveu dar uma chance pra ele. E ele aproveitou muitíssimo bem. Jogou a maioria dos snaps como titular, às vezes sozinho, às vezes ao lado do Vince Williams, mas sempre ali junto com a defesa titular. Então, ele foi muito bem no jogo corrido, foi relativamente bem no jogo aéreo, afinal de contas não é o forte dele, né? É o G forte, enfim. Os trocadilhos da vida. Aproveita esse bom momento, prossiga. Então, assim, não é um aspecto forte do jogo dele, mas ele também foi relativamente bem. Então, meu primeiro ponto positivo fica aí para o Jay Forte, para esse grande jogo que ele fez. Cometeu alguns erros? Claro que cometeu. Ninguém é perfeito. Mas, para quem não tinha basicamente expectativa nenhuma para ele, eu me surpreendi bastante. Meu ponto positivo vai para nossa linha ofensiva, mais uma vez. Chover no molhado. Essa é a verdadeira unidade de chover no molhado dos Steelers, porque a todo momento o Chris Collinsworth, que estava fazendo a transmissão na NBC, a transmissão americana, você notava que ele estava abrindo um sorriso para falar. Ele, olha aqui, vou falar de novo. Ele desenhava a linha amarela assim na frente. Olha todo o tempo que o Big Ben tem. Foi um dos destaques no show do intervalo da transmissão gringa. Foi um dos destaques depois que voltou para o segundo tempo. E ele o tempo inteiro ficava mostrando a linha ofensiva trabalhando e mostrando aquele reloginho contando quanto tempo o Ben tinha. Ela só cedeu um sack, mas também para o nível que tem o pass rush
do Los Angeles Chargers. Isso é incrível. E 2 QB hits, um pro Joey Bosa e um pro Damian Square. Então foi mais um desempenho absoluto da nossa linha ofensiva, mais uma noite em que o nosso ataque jogou bem graças a ela. E mesmo quando, mais uma vez, o nosso right tackle era o reserva, era Matt Feiler. Provavelmente Marcus Gilbert nem volta mais. Justamente, Danilo, a linha ofensiva, como sempre, vem desempenhando um papel muito bom, e você comentou muito bem, ela protegeu bem o Big Ben, né? O único sec da partida que os Chargers tiveram foi do Joey Bosa, quando ele simplesmente destruiu o Matt Feiler, deixou ele quase que no chão, deu um spin move lá, enfim, não tinha como parar, uma hora ou outra ia acontecer. O Joey Bosa, tanto o Bosa como o Melvin Ingram são 2 ótimos pass rushers, então uma hora ou outra eles iam acabar ganhando da nossa linha ofensiva, dos nossos tackles. Aconteceu uma única vez, então também não tenho o que reclamar da linha ofensiva nesse jogo. E na mesma toada, já que você falou da linha ofensiva, eu vou dar um destaque específico, que vai para o nosso grandíssimo Alejandro Villanueva. Ele, como eu falei agora, e também como você falou, ele teve um desafio muito grande, que era enfrentar o Joey Bosa e também o Melvin Ingram, são 2 especialistas ali no pass rush, e na minha opinião ele foi muito bem, especialmente contra o Joey Bosa. Em vários momentos ele dominou o Bosa, não deixou ele chegar perto do Big Ben. Em vários momentos também ele enfrentava o Bosa no 1 contra 1, não tinha apoio de guarda, não tinha apoio do running back, enfim, ele realmente teve um papel muito bom nesse jogo, inclusive no TD do Antonio Brown, no passe maravilhoso do Big Ben. A jogada só foi possível, termos esse tipo de jogada, porque o Villanueva segurou o Bosa por quase uns 5 ou 4 segundos, e sozinho. Então, além do destaque maior para a linha ofensiva, eu gostaria de destacar especificamente o nosso left tackle, que fez uma partida também, na minha opinião, brilhante. Olha, você mencionou o outro cara que era um destaque. Durante toda essa temporada a gente vem mencionando o nível de maturidade e o nível de absorção do jogo que o Juju Smith-Schuster está tendo. Sempre que ele está sendo exigido, ele está entregando. Mas nesse jogo, o destaque voltou para o nosso verdadeiro wide receiver número 1, Antonio Brown. Foram 10 recepções em 13 passes, um touchdown e 154 jardas, cara. O Juju acabou ficando só com 6 recepções para 49. Então, Antonio Brown de novo teve volume e de novo correspondeu a esse volume que foi dado a ele com produção. Mesmo sabendo que tem um outro reserva ali de cornerback, o Chargers estava com o Michael Davis como cornerback do lado esquerdo e o Casey Hayward, que é uma das estrelas lá do lado direito. Então, esse matchup foi bastante explorado do Antonio Brown com o Michael Davis. Ele acabou com 154 jardas recebidas. Uma excelente noite do nosso wide receiver número 1. Infelizmente, pela segunda partida consecutiva, a gente teve um wide receiver com mais de 150 jardas e mesmo assim perdemos o jogo. Impressionante. Incrível, né, Danilo? Que time, né, cara? Que time. Torcer para os Steelers é uma aventura, é uma montanha-russa. Só quem torce sabe, sinceramente. Rapaz, eu tenho mais alguns pontos positivos. Eu tenho mais 2, na verdade. Só que um deles eu vou deixar pro final dessa rodada, porque, para mim, além de ponto positivo, é algo extraordinário. Eu vou explicar o porquê. Bom, tirando isso, o meu outro ponto positivo vai ser o Terrell Edmonds, o nosso rookie de primeira rodada, que está atuando como basicamente o titular, já que o Morgan Burnett não joga, está sempre machucado. Então, eu gostei da atuação dele nesse último jogo. Teve sec, quase forçava um fumble, que só não foi porque não deu tempo acho que era do Eckler ali com a bola, dele fazer um football move, senão teria sido fumble sim. Na marcação ali contra o passe, eu acredito que ele não foi mal, ele fez o que tinha que fazer. Claro, ninguém é perfeito. Nossa defesa infelizmente falha em momentos críticos, enfim. Mas eu acredito que dessa vez o Terrell Edmonds não foi nenhum tipo de ponto fraco, de elo fraco na secundária. Então, eu gostaria de destacar o bom jogo dele, o bom jogo do Terrell Edmonds. Olha, agora estamos chegando àquele ponto em que os destaques vão ficando raros. O que... Não, vou deixar para dar impressões mais gerais sobre o jogo depois que a gente passar pelos destaques. Então você pode fechar com o seu segundo destaque positivo. Rapaz... Olha, vai ser destaque positivo, mas eu juro por Deus que eu não queria dar esse destaque. É sério. Eita. Meu amigo, Jordan Berry precisa ser estudado. Ele precisa ser estudado, bicho. Não é possível.
Eu pensei 1, 2, 3, 4 mil vezes antes de falar, antes de incluir ele como destaque positivo. Porque, cara, é impressionante, é impressionante. Nesse jogo, o Jordan Berry teve punt de 63 jardas, punt de 57 e punt de 35, sendo que o de 35 deixou os Chargers na linha de 12. Ou seja, 3 ótimos punts. Tudo bem, o de 57 jardas resultou no TD de retorno do Desmond King. Verdade. Teve falta, mas enfim, isso a gente comenta mais pra frente. Mas independente do touchdown, foi um bom punt. Pelo menos eu considero um bom punt. E meu amigo, é 880, cara. É 880. O Jordan Berry tem algum problema, porque em um jogo ele dá punt de 20 jardas, no outro ele dá de 80. É impressionante. A inconsistência desse cara é algo a ser estudado, é sério. Eu acho que ele é o jogador... Eu acho que ele é o jogador mais consistente em relação à inconsistência da liga. Porque você nunca sabe o que pode esperar dele. Ele nunca tem 2 jogos bons ou 2 jogos ruins. É incrível, ele ou é 8 ou 80, simplesmente é isso. Então fica aí minha menção ao Jordan Berry, não sei bem nem se é pra botar como ponto positivo ou não, mas enfim, fica aí, ouvintes, vocês vão escolher o que fazer com o Jordan Berry, sinceramente, porque eu desisto. Não tem como entender esse cara não, a gente simplesmente tem que torcer para ele estar no dia bom para dar certo, porque entender não dá mais não. É muito complicado, cara. A gente, de fato, aproveita a boa partida dele, porque, de fato, foi uma boa partida. São 4 punts para um total de 204 jardas, como o Germano disse. Teve punt dentro da linha de 20, teve punt de 63 jardas, então foi realmente uma boa noite. Felizmente, ele só precisou dar 4 punts. Acho que isso está na média de um jogo normal, mas foi, de fato, uma boa partida. Esperamos que das duas uma, ou ele mantenha pra cima ou ele caia fora na próxima temporada, porque não dá pra viver nessa... É a personificação da montanha-russa, né? Se realmente não faz ideia do que vai acontecer quando Jordan Berry pega na bola em campo. Então, agora sim é aquele que... Não, calma. Aí, calma, Danilo. Não, pô, não faz isso comigo. Calma. Você ainda tá sorrindo, você ainda tá positivo. Você jura pra mim? Rapaz, é porque tu sabe que eu gosto de, além dos pontos positivos, fazer menções honrosas, né? Então, por favor. Rapaz, eu vou fazer uma menção honrosa, prometo que é só uma. Bom, eu vou fazer uma menção honrosa pro jogador que sempre tá rendendo, um cara que talvez não apareça tanto, mas que o Big Ben aprendeu a confiar, e por méritos desse jogador, que é o Ryan Switzer. O nosso, já podemos dizer que é o nosso terceiro wide receiver, né? Sem cara que, sem problema, é um cara que sempre tá ali, sempre tá fazendo recepções difíceis, recepções importantes, ainda mais em terceira descida. Então, nesse jogo, ele levou lapada no capacete, se doou, foi no meio de campo, enfim, é um cara que sempre tá ali rendendo pro time, sempre que o Big Ben precisa, ele aparece. Nesse jogo, como eu falei, levou pancada, sofreu uma falta que nos proporcionou o segundo touchdown do jogo do James Conner, e por aí vai. Então, eu acho que ele não fez o suficiente para botar como ponto positivo, mas fica a minha menção honrosa aí pro Ryan Switzer nesse último jogo. Gosto muito. Infelizmente, ele saiu de campo sentindo uma lesão. Uma lesão leve. Peraí, ele tá no protocolo de concussão, né? Isso. Levou aquela lapada na cabeça. Meu amigo, temi pela vida de Ryan Switzer. E o legal é que ele parecia tranquilo. Levou a lapada, tirou o capacete, olhou pro capacete, ficou de boa. Aí o pessoal tirou ele de campo, ele não sabia quanto era 2 mais 2. Da qual seu nome? Ele, não, eu sou o Hines Ward. Ih, rapaz, eu acho que você vai ter que ficar fora um tempinho aqui. Rapaz, contanto que ele não seja o Lima Sweet, tá ótimo. Pô, mas se ele for Lima Swede, ele ia voltar pro campo e dar-lhe um porradão, meu parceiro. Aí sim. Caramba. Pobre do jogador do Chargers que estivesse do outro lado. Rapaz, estamos falando do Lima Swede, campeão do Super Bowl, viu? Tava lá, não tava? Tava. Tá aí. Antes da gente passar para os pontos negativos, temos um ponto positivo. O Steelers fez a sua Alumni Week? Enfim, um evento para ex-jogadores e ex-membros do Pittsburgh Steelers sendo homenageados lá dentro do Heinz Field durante o jogo.
Em especial, jogadores que foram campeões ao Super Bowl 13 e o Super Bowl 43. São 30 anos de diferença, efetivamente duas gerações. Então, jogadores como Franco Harris, Mel Blount, lá pelo 13, o Minjo Green, aquela linha defensiva do Super Bowl 43, o James Harrison, o Brett Keisel, Casey Hampton, toda aquela galera tava toda junta, reunida. Quem comandou as toalhinhas foram o Minjo Green e o Brett Keisel nessa semana. Então o Steelers fez todo um evento de homenagem, tem a foto da equipe inteira. O Ben Roethlisberger saiu do vestiário, foi lá para tirar uma foto com a equipe com quem ele jogou. Foi um momento muito legal. O Rashad Mendenhall, ex-running back, parou lá na beira do campo para abraçar o Antonio Brown, por exemplo. É muito maneiro, deu arrepios incríveis em toda a nossa equipe, e em você, torcedor dos Steelers, provavelmente deu também. Vou colocar na pauta, vou colocar no post um link para as fotos dessa galera toda reunida. E quando você fala que emocionou a todos, eu concordo com essa afirmação, Danilo. Até porque eu mesmo me emocionei. Eu, no intervalo do jogo, estava no Twitter, e o Twitter estava passando ao vivo essa comemoração, né? E aí aproveitei para dar uma olhada. Não vi toda, eu peguei acho que 2/3, que o comecinho eu perdi, mas eu consegui pegar a parte mais importante, que era quando anunciavam jogador por jogador e a torcida podia fazer a festa que quisesse. Meu amigo, assim, claro, tem muitos caras que, não digo desconhecidos, mas que a gente não tem tanta afeição, né? Por exemplo, o Troy Access, o Max Starks e por aí vai. Tem uns jogadores que, faziam parte do grupo, tem uns que eu nem lembrava quem era, que era o reserva do reserva, que eu nem sabia. E, assim, é claro que nesses casos a gente apenas fica vendo, normal. Mas em alguns casos o cara se emociona. Por exemplo, na hora do Casey Hampton, a torcida foi a loucura. Na hora do Brett Keisel, a torcida foi a loucura. Do Aerosmith, do James Harrison, que, meu amigo, eu acho que o James Harrison só não foi mais aplaudido que o Minjo Green, pô. Um absurdo. E eu realmente fiquei emocionado. Eu não digo que chorei, mas meus olhos ficaram um pouquinho marejados, sem brincadeira nenhuma. Eu realmente gostei bastante. Nos stories dos Steelers no Instagram, tem James Harrison falando, cara. Eu achava que aquele homem só sabia grunhir. Era ele e o Tom Hardy, porra. Falar, mas falando, microfone na mão, discursando, cara. Que momento maravilhoso. Agora o James Harrison também não sai do personagem. Parece que teve um repórter, que eu não vou lembrar o nome, perguntou pra ele se ele achava que a torcida tinha perdoado ele por ter ido pros Patriots na temporada passada. Aí ele respondeu assim: perdoar? Ninguém deve me perdoar, não fiz nada pra precisar ser perdoado. James Harrison sendo James Harrison. Mas enfim, a história que ele teve dos Steelers ninguém vai apagar. Então, já que a gente respirou todos esses ares positivos, a gente trilhou a rota das memórias bacanas sobre os Steelers, a gente vai entrar agora na floresta escura, tá? Vamos entrando devagarinho, vamos aos poucos, e como o Germano gosta de fazer todo o programa, a gente tem menções, nesse caso menções desonrosas, e é por elas que a gente vai começar, para você ir sentindo o clima junto com a gente. Você tem uma menção desonrosa pra gente começar, Germano? Rapaz, eu tenho algumas. Eu vou começar da menos gravosa, digamos assim. Porque eu já adianto para os ouvintes que eu vou me estender um pouquinho, vou dar uma de Caio agora em pontos negativos, porque eu tenho muita coisa para comentar, não é brincadeira não. E olha que eu não vou nem falar da arbitragem, viu? A arbitragem vai ser um tópico à parte. Enfim, vamos lá. Primeiro, minha primeira menção desonrosa vai para o Vance McDonald, e eu vou explicar o porquê. O McDonald teve muitos drops no jogo de hoje. Tudo bem que ele foi marcado, ele estava muito bem marcado na maioria das jogadas, pelo Derwin James, pelo Davis, que é o cornerback, enfim. Talvez também por um linebacker, que eu não vou lembrar o nome agora, acho que era o Jatavius Brown, enfim. Ele realmente, eu vou admitir que ele realmente, na maioria dos lances, estava bem marcado. Mas se a bola chega na sua mão, se a bola vai no meio dos números, você tem que agarrar. E várias jogadas, especialmente segunda descida para jardas longas, ou então terceiras descidas, quando a bola ia na direção do Vance McDonald, ele acabava dropando. Então, minha primeira menção desonrosa vai aí para ele, porque esses drops, claro, não foram exatamente determinantes para a derrota, mas com certeza ajudaram.
até pela pouca participação no jogo, eu acho que esse rapaz cabe aqui nas menções desonrosas. E o nome dele, claro, é Artie Burns. A última jogada da partida, o jogo estava empatado 30-30, era um field goal, o field goal da vitória do Los Angeles Chargers. O cronômetro ia estourar assim que eles chutassem. Então, primeiro chute, Joe Hayden cometeu offside e a bola foi para fora. Isso é debatível, hein? Isso aí ainda é debatível. Mas tá lá marcado, offside defensivo, falta de 5 jardas. Vai lá Mike Badgley de novo, a linha para chutar. Artie Burns bloqueia o chute. Joe Hayden recupera, retorna para 7 jardas. Isso levaria o jogo para prorrogação. O que aconteceu? Artie Burns cometeu um offside. Mais 5 jardas, repete o chute, porque senão pode acabar com falta de defesa. Chute agora de 29. Começou com 39, baixou para 34, agora 29. Mike Badgley acertou o chute, porque não é possível que de 29 jardas ele não fosse acertar, mesmo sendo Chargers. Tá de sacanagem. E teve outro offside defensivo, outro offside de Artie Burns. Só que aí, obviamente, o Chargers declinou a falta e ganhou o jogo com esse chute. Como é que Porque ele errou, né? Ele simplesmente errou o timing da bola. Ele tinha tudo pra bloquear de novo, e a gente tá no jogo até agora só com offside, mas ele errou. Simplesmente ele pulou antes. Andro, ele errou tanto no offside que ele passou da bola. Nossa, o cara não teve a menor consciência corporal, não teve a menor consciência do que tá acontecendo na jogada. Ele só gritou dentro da própria cabeça dele, vai, e foi. É isso que aconteceu, Eu acho que foi o primeiro field goal da história da NFL com paradinha. É isso, cara. Ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Definitivamente não dá mais. O engraçado, Danilo, é que assim, o Artie Burns só é menção desonrosa porque ele simplesmente não jogou, né? Exatamente. A baixíssima participação dele, ele teve o quê? Ele teve um snap de defesa, que dá 2%, e ele definitivamente é jogador de special teams, porque foram 53% das jogadas. E no único snap de defesa que ele teve, foi na conversão de 2 pontos pro Antonio Gates, que estava marcado por quem? Artie Burns. É isso, cara. Ele já entrou num nível do famoso toque de merdas. Aonde ele encosta dá merda, cara. Não dá. Toque de merdas foi boa. Porra! É impossível você ter um jogador assim, cara. E aquela coisa. Ainda mais numa semana em que Cam Sutton foi inativo, né? Não treinou durante a semana passada, não jogou. Justamente. É aquela coisa, o Artie Burns entra em campo e o quarterback adversário já nota, fala, ó, vou lançar lá. E a realidade é essa, pô. Ele virou o elo fraco da defesa. Porque toda vez que ele entra em campo, o time adversário ele vai querer explorar o lado de campo que o Artie Burns tá. Isso é fato. Pois é, eu já disse em outros podcasts aqui, o esquema ofensivo tem que ser sempre esse. Lembra que tem várias fotos do Tom Brady com a plaquinha aqui no braço, e nela eles vão enfrentar o Ravens, e nela tá escrito, evite o número 20, que era o Ed Reed. É isso. O cara tem que entrar com o playbook, o item número 1 dele tem que ser, procura o 25. Onde tiver o 25 você pode lançar, porque aí Artie Burns dá todas as condições da jogada adversária acontecer. E olha que a gente já tem o número 24, que também não é lá essas coisas, né? Rapaz, nem me fala. Bom, enfim, outra menção desonrosa que eu tenho, Danilo, é o seguinte: as interceptações do Big Ben. Não é algo específico a esse jogo, porém Big Ben também teve outra interceptação horrível, tentou lançar pro McDonald e o Derwin James acabou interceptando ele, um passe totalmente equivocado, a gente tava em área de field goal, não precisava você arriscar naquela situação, tava pressionado, enfim, errou, né? E infelizmente tá sendo uma questão rotineira com o Ben, ele tá forçando demais às vezes os passes, geralmente na direção do Antonio Brown, mas dessa vez não. Inclusive parecia que as últimas 6 interceptações, sem contar, claro, com essa contra o Chargers, tinham sido com passes na direção do Antonio Brown. Então pelo menos isso aí mudou. Foi na direção do McDonald. Mas enfim, o Big Ben precisa proteger melhor a bola, precisa escolher situações melhores para lançar e principalmente para não lançar. Enfim, precisa demonstrar mais confiança. Não é nem confiança. Ele precisa, na verdade, demonstrar mais sabedoria. Acho que sabedoria é a palavra correta. Porque ele tá tendo muitos erros. E erros que, assim, você não esperaria no quarterback que tá há 15 anos na liga. Um quarterback multicampeão,
campeão de Super Bowl, Pro Bowler, enfim, um cara que provavelmente vai pro Hall da Fama, não pode estar cometendo esse tipo de erro. Então, vai aí também uma menção desonrosa para a atuação do Big Ben no que tange a questão dos turnovers. É verdade. Deve ter amigos ouvintes que estão cogitando, por que eles falaram do LJ Fort lá nos pontos positivos e não vão mencionar LJ Fort contra Keenan Allen o tempo inteiro aqui nos pontos negativos? Porque a culpa não é de LJ Fort, tá? Se você entra num shopping e o segurança te aponta o banheiro feminino e você queria entrar no masculino, não tem placa na porta, de quem é o erro? É teu? Não, né? Se você saiu imediatamente, não. O cara te apontou errado, te colocou no lugar errado. Então tem um outro ponto positivo, um ponto negativo muito maior do que a marcação necessariamente de LJ Fort em cima do Keenan Allen, que foi um ponto chave desse jogo. Acho que a informação era que 9 vezes o Keenan Allen tinha marcação de um inside linebacker, e, meu amigo, os números mostram que ele se aproveitou bastante disso. Foram 148 jardas recebidas, 14 recepções, 148 jardas e um touchdown. Keenan Allen foi um monstro no jogo. Ele basicamente anulou toda a produção que a gente teve do Antonio Brown, o Keenan Allen teve do outro lado. E aí iguala. O que você tem mais de negativo pra gente, Germano? Eu ia comentar que essa questão do LJ Fort, enfim, não só do LJ Fort, né, dos linebackers marcando o wide receiver, não é uma coisa nova, né? Inclusive, tivemos várias e várias perguntas sobre isso no Twitter, no Instagram, a gente vai até comentar depois, mas assim, não é uma coisa nova. A gente tá sofrendo disso há pelo menos uns 3 anos. Eu tenho flashbacks horríveis do Timmons tentando marcar o Edelman, que a gente sabe que não deu nada certo. Então, assim, é complicado. Parece que o pessoal não aprende, parece que o Keith Butler não aprende a fazer as coisas, porque, meu amigo, linebacker nenhum dos Steelers tem condição de marcar o wide receiver. Se fosse o Shazier, eu até ficava quieto, até podia ser. Mas, cara, o LJ Fort não tem condição, o Bostic não tem condição, ninguém, o Vince Williams muito menos, nenhum linebacker ali tem condição de marcar o wide receiver. Talvez o linebacker com a maior condição de marcar um wide receiver seja o TJ Watt. Então, assim, é complicado. E ainda mais e mesmo assim, se você coloca ele pra marcar o wide receiver, você tá perdendo o melhor dele, né? Justamente. Você tá sacrificando o pass rush dele pra mandar ele marcar e fazer uma tarefa que teoricamente não seria dele. Poxa, se você quer marcar um wide receiver, é muito melhor você botar um cornerback, um slot corner, alguém ali pra marcar o cara. Mas infelizmente o linebacker não dá. Eu entendo que, se eu tiro um linebacker, a gente fica mais suscetível ao jogo corrido. Mas, meu amigo, do que adianta? Do que adianta a gente ir marcar com o linebacker se simplesmente o cara não tem habilidade, não tem o porte físico, não tem, enfim, não tem a característica, não tem a potência pra marcar um wide receiver no slot. Não dá, pô. Aí acontece o que aconteceu. Nós fomos queimados inúmeras vezes pelo Keenan Allen, que teve trocentos passes na direção deles. Acho que, se brincar, chegaram a 20. Eu lembro de uma hora do jogo que estava em 16. Então, assim, é difícil. Realmente é complicado. Não tem como a gente culpar exatamente o LJ Fort especificamente, porque a culpa realmente é do Keith Butler. Eu culpo o Bostic, já me adiantando um pouquinho, já no final do jogo, numa conversão terceira descida, que simplesmente ele ficou olhando o Keenan Allen. Ele simplesmente olhou o Keenan Allen cortou pro outro lado e fez a recepção. Aí eu culpo o Bostic, que até tava conversando com o pessoal do nosso QG, com o Paulo, com o Ricardo. Eles discordam de mim, eles acham que na verdade o Bostic não teve muita culpa, que na verdade o Keith Butler seria o maior culpado, enfim, que o Bostic tá fazendo o que ele tinha que fazer ali mesmo, que era resguardar o meio do campo. Eu discordo deles, é claro, a gente nem sempre tem opiniões iguais. Eu acho que o Bostic fez um papel muito ruim, tudo bem que talvez a tarefa dele fosse guardar o meio de campo, mas ele tem que pelo menos tentar fazer algo melhor. Ele não pode ficar a 2 metros do Keenan Allen apenas olhando e esperando ver o que ele vai fazer, porque deu no que deu, né? Recepção, primeira descida, e simplesmente perdemos uma valiosíssima chance de parar os Chargers e talvez tivéssemos ganhado o jogo, ou ganho o jogo, né? Enfim, me adiantei um pouquinho. Eu vou dar minha última menção desonrosa, ainda no ponto de menção desonrosa. Eu debati bastante, fiquei pensando bastante sobre isso, se
eu deveria botar como ponto negativo a menção desonrosa nessa minha classificaçãozinha, mas eu botei menção desonrosa simplesmente pelo fato de que, comparado às outras, essa foi menos gravosa na minha opinião. E é o fato de que a nossa defesa contra o jogo corrido foi simplesmente horrenda no segundo tempo. Horrenda. Se você pega o número frio do jogo, você vai ver que os Chargers tiveram 85 jardas terrestres no total. Aí um cara que não acompanhou o jogo inteiro vai pensar, poxa, a defesa dos Steelers contra o jogo corrido foi bom, menos de 90 jardas e tal. Que legal, tão bem contra o jogo corrido. Não tamo não. Simplesmente no primeiro tempo, eles tiveram, ao total, 2 jardas corridas. 2. No primeiro tempo inteiro. Então isso quer dizer o quê? Que a gente cedeu 83 jardas terrestres no segundo tempo. Terceiro e quarto quartos. A diferença foi nítida. Eu não sei se os Chargers fizeram alguma mudança de pessoal, algum ajuste no intervalo. Realmente eu não faço ideia. Mas no segundo tempo a gente simplesmente não conseguia parar o Justin Jackson, não conseguia parar o Austin Ekeler, e isso acabou sendo importantíssimo para a nossa derrota, porque quando a gente precisava parar os Chargers, parar o jogo corrido, afinal de contas eles queriam cometer pro relógio, a gente não conseguia. Em vários lances, eu jurava que o corredor ia ser parado na linha de scrimmage para ele simplesmente conseguir achar um buraco, achar um gap ali e ganhar 4, 5, 6 jardas. Então, isso aí fica como menção desonrosa pelo simples fato de que os pontos negativos foram muito piores. Eu acho que se fosse um jogo normal, isso aí estaria entre os principais pontos negativos que eu destacaria, mas como foi esse desastre de jogo que a gente viu, vai ficar como menção desonrosa também. Pois é, a noite de... Acho que a gente pode entrar de ponto negativo, e o grande ponto negativo, um dos grandes pontos negativos, chama-se Keith Butler, né? A gente já começou a falar aqui. Não tem condição, cara, de você armar um esquema desse contra um time como o Los Angeles Chargers. Dá a impressão de que todo aquele trabalho defensivo que a gente viu, parando o Jacksonville Jaguars, parando o Denver Broncos, foi porque, na verdade, eram ataques muito, muito, muito ruins. São ataques bem ruins. O Broncos até é um pouquinho melhor do que o do Chargers, porque pelo menos consegue correr com a bola. Mas não tem o cara. Não teve condições de parar. Fica parecendo, foi uma das coisas que a gente comentou falando sobre o jogo, que é a defesa certa no momento errado da NFL. É uma defesa, na época em que você precisava ter uma defesa que impedisse jarda de todo jeito, os Steelers eram uma defesa muito forte de turnover. Na época em que é uma liga em que você precisa de turnovers para poder ser competitivo, é uma defesa que para muitas jogadas. A gente ainda cedeu uma jogada para 46 jardas, uma recepção do Travis Benjamin, para touchdown, inclusive. A gente volta a falar dela depois. Uma de 21 para o Keenan Allen e uma de 20 para o Mike Williams. De resto, foi razoavelmente controlado, exceto as corridas de Justin Jackson. Então, foi muito difícil assistir a defesa. Se naquele jogo contra o Jaguars você olhava para a defesa e via que ela estava num momento em que ela ia conseguir segurar e o ataque ia ter nova chance, assim que a bola voltou para Los Angeles, você já podia bater o martelo que acabou o jogo. Você só ia esperar qual era a forma que ia encerrar a partida. Você sabia que com mais de 4 minutos a bola não ia mais voltar para Pittsburgh, de jeito nenhum. Então, o esquema defensivo tá bem, bem fraco. Dá toda a impressão de que é hora de, já que o Steelers, assim que saiu da era de LeBeau, colocou o sucessor dele, Keith Butler. Keith Butler era coordenador de linha defensiva, não era? Não, era linebacker. Isso, ele era treinador de linebackers. Então, saiu o coordenador defensivo para manter ali a unidade, para manter o esquema, se promoveu o treinador de linebackers. Deu certo? Não deu certo. Apesar do Steelers ser um dos times que, em termos de liga, é um dos que mais gera pressão, só que é um dos times que mais manda blitz. É um dos times que não força muito turnover. Então, você tem que... É a hora mesmo de encerrar essa temporada e buscar uma opção mais experiente. Um desses treinadores de mente defensiva forte, assim, para ser coordenador defensivo. É fazer a mesma coisa que a gente tinha do Ken Whisenhunt, do Bruce Arians, do Todd Haley como coordenador ofensivo, é ter um coordenador defensivo desse nível. É ter um Jack Del Rio, como sugeriu o Ricardo, ou algum treinador de carreira mesmo que tenha mentalidade defensiva para ser o coordenador. É fazer o que o Mike Munchak é para a linha ofensiva,
como coordenador defensivo. É esse um ponto que o Steelers precisa fazer, porque claramente o experimento Keith Butler não deu certo. Eu concordo em partes, Danilo. Na verdade, concordo na maioria. Eu só faço algumas ressalvas, mas aí é apenas uma opinião minha mesmo, de que eu não considero que seja exatamente o esquema que esteja errado. A defesa, como você falou, ela tem seus pontos positivos, não cede muitas big plays, enfim, talvez seja uma defesa muito prevent, enfim, tem seus pontos positivos e negativos que a gente sabe muito bem quais são. Mas realmente eu também acho que seja necessária a mudança. Eu talvez não seja tão radical assim em dizer que seja necessária a mudança de coordenador defensivo para um cara mais conhecido, um cara mais tarimbado, um cara de carreira, um cara que traga uma nova ideia. Talvez eu não seja tão agressivo assim nesse ponto. Porém, eu concordo com a sua visão, com a sua opinião. Eu entendo, na verdade, ela. E ela tem seus méritos. Eu talvez apenas não seja tão agressivo quanto a esse ponto, pelo menos até agora. O Keith Butler, para mim, tem pontos positivos. Por exemplo, se tem uma coisa que o Keith Butler sabe fazer é mandar blitz. Ele realmente manda blitz muito bem. É impressionante. Tem uma coisa que ele sabe fazer. Se o Keith Butler fosse, sei lá, por exemplo, se ele voltasse a ser o coach de linebackers, o linebacker coach, e ficasse responsável por criar blitz, meu amigo, a defesa tá muito bem, viu? Com outro cara comandando ia tá maravilhosa. Mas enfim, são essas coisas. Você falou muito bem, Danilo, dessa questão da falta de turnovers. Nos últimos 12 jogos, os Steelers só ganharam a batalha dos turnovers por 2 vezes, que foram na derrota para Kansas City, que a gente perdeu também, o Mahomes começou a endoidar, né? Enfim, não deu para segurar. E lembrando que nesse jogo a gente levou 21 pontos no primeiro quarto, ou seja, o ataque até foi bem. Foi muito bem. E só não conseguiu ganhar o jogo porque o déficit foi muito grande no começo. E também ganhamos a batalha dos turnovers contra Tampa Bay, que era o Fitztragic, né? Então, sem maiores comentários. Pra você ver, a falta de turnovers acaba nos prejudicando bastante. E até engraçado, assim, aquele negócio, rir pra não chorar, né? Torna-se engraçado por causa disso. No caso, fica engraçado porque eu acho que na chance mais clara e talvez única chance de termos um turnover nesse jogo, além do belíssimo tackle do Terrell Edmonds, que só não foi, como eu falei mais cedo do programa, só não foi fumble, porque o rapaz não tinha feito um football move ainda, foi no touchdown do Keenan Allen, que foi um absurdo. O Joe Hayden ia fazer a interceptação e o Sean Davis chegou desgovernado, deu um tackle não, deu uma lapada no próprio companheiro, deslocou a bola, basicamente quase bota o Joe Hayden para fora do jogo e proporcionou aqueles circus catch do Keenan Allen para o TD. Então, assim, a defesa realmente consegue poucos turnovers e quando tá para conseguir, ela mesma se sabota. É rir para não chorar. Só emendando, Danilo, quanto a ponto negativo da defesa, já para falar de uma vez só, para a unidade inteira, eu vou destacar um ponto negativo que eu achei, que foram as conversões de terceira descida do ataque de San Diego. Marque no seu bingo, amigo torcedor. Marque no seu bingo. De Los Angeles Chargers, dos Chargers, para ficar mais fácil. As terceiras descidas, porque várias vezes a defesa conseguia segurar os Chargers para terceira para 10, terceira para 8, terceira para 15. Você muito bem falou que a gente cedeu 3 jogadas para mais de 20 jardas, e uma delas foi para o Keenan Allen, a outra foi para o Mike Williams. Eu tenho certeza que, no mínimo, essas duas foram em 2 situações de terceira descida. Porque toda vez que a gente chegava na terceira descida, por alguma razão, o Keith Butler mandava todo mundo pro prevent, exceto os 4 do pass rush, e o Rivers, com tempo a pensar, mandava um balãozinho por cima dos linebackers e fazia a conexão com o Mike Williams, com o Keenan Allen, enfim. Eu cansei de ver terceira descida longa e eles conseguindo a conversão porque a defesa estava muito soft. Então fica aí mais um ponto negativo, a defesa soft em terceira descida contra o passe. Mike Williams, 14 jardas numa segunda para 9, 20 jardas numa segunda para 14, 18 jardas numa terceira para 14. De fato, muitas e muitas jogadas compridas na hora em que era para o time resolver. Ali, você força uma terceira para 14 e mesmo assim cede, que por sinal tem sido bem comum até
Eu não sei quanto a você, mas quando tem terceira descida muito longa assim, eu já espero que o outro time vá converter, cara. Então, a gente falou bastante mal de Keith Butler e sua defesa. Tem um ponto... Eu acho que tem mais 2 pontos negativos. Você tem mais do que 2? Rapaz, deixa eu só olhar aqui a minha listagem, porque eu fiz uma listagem. Queridos ouvintes, eu fiz uma listagem. Eu tenho mais... Só pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Eu tenho mais... 3. Tenho mais 3. Tá, então vamos continuar aqui. Eu tenho um outro ponto negativo que é Mike Tomlin. Aquele desafio safado que ele chamou, bicho. Desafio safado. Não é a primeira vez, não é a segunda e certamente não vai ser a última que a gente reclama dos desafios de Mike Tomlin. Não é possível que no Heinz Field não tenha uma alma caridosa pra estar vendo esse jogo de um outro ângulo, vendo com tecnologia e tal, pra ligar no ponto eletrônico dele lá naquele fone enorme e dizer, não chama não? Não é possível, cara. Não é possível. Por mais que você questione o posicionamento da bola naquela recepção do Juju no final do jogo, é impossível que aquela jogada fosse ser revertida, porque não havia provas suficientes para reverter a jogada. Então, por que o passe foi para o Juju para 9 jardas? Então, por que chamar aquele desafio? Tinha 6:15 no relógio, o Steelers estava perdendo o jogo, eventualmente aquele drive foi pro empate em 30-30. Então, pra que chamar isso, cara? Você sabe que você vai precisar do timeout. Segue a jogada, era uma 4ª-1. Quando você chamou o desafio, a marcação de campo foi mantida pra 4ª-1. Logo na sequência, James Conner corre e converte a 4ª descida. Então, você demonstra uma ausência completa de confiança, tanto no teu jogo corrido, quanto num possível quarterback sneak. Eu sei que havia irritação de vários momentos de arbitragem, mas não era a hora, cara. Você, como um head coach, você tem que manter a cabeça fria o tempo inteiro. Só pra contextualizar, essa questão do Tomlin ser ruim em desafio, é o 9º desafio perdido em sequência dele. O 9º. Isso é um absurdo. Ele, é como você falou, Danilo, não é que ele desafie jogadas que, poxa, é 50-50, que realmente não tem como saber. Não é isso. O Tomlin é muito ruim com desafio, mas ele é estupidamente ruim. Coisas que todo mundo fala, beleza, não deu, tá bem. O Tomlin vai lá e joga a flanela vermelha. Essa do Juju mesmo, pelo amor de Deus, cara. Ele quis desafiar o quê? Questão de centímetros? Meu amigo, é jogar um tempo no lixo, é sério. Eu não sei se a culpa é exatamente do Tomlin, se é do pessoal que trabalha nisso, se é que o pessoal que fica lá no escritório, sei lá, vendo o replay da NFL pra ver se tem como desafiar ou não, se ele tem uma mãozinha nervosa pra jogar flanela, não sei. Mas ele realmente é muito ruim. Talvez ele seja o pior técnico da NFL em relação ao desafio. Nós que acompanhamos a NFL, a gente sabe que, por exemplo, o pessoal gosta muito de tirar onda com o Andy Reid, dizendo que ele é horrível com o tempo, né? Ou, no caso, com o relógio em si, em gerenciar tempo de relógio, para o time dele poder marcar um ponto, enfim, para o time dele poder ganhar o jogo. E é parecido com isso. O Tomlin é horrível com o desafio. O quanto a gente brinca com o Andy Reid nesse aspecto, a gente também deveria brincar com o Tomlin, porque chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Toda vez que ele joga a flanela vermelha, é 95% de chance dele perder o desafio. É como eu falei, não é porque ele desafia coisas que são 50-50, é porque a maioria das coisas que ele desafia, todo mundo, menos ele, e a equipe que ele contrata pra ver os replays pra ele, acha que ele não deveria desafiar. Então, concordo plenamente, Danilo. Mais um ponto negativo. Eu tenho certeza que também você ia comentar esse. Na verdade, eu vou juntar 2 em 1, se você me permitir, porque eu acho que um tá relacionado com o outro. O ponto negativo seria o desempenho do ataque no segundo tempo. Era esse que você tinha também? Não, o meu último é a arbitragem. Mas a arbitragem também não é ponto negativo, não. Rapaz, me esperem. Mas enfim, o meu último ponto negativo é justamente o desempenho do ataque no segundo tempo. Imagine, não é nem necessário imaginar, porque a maioria de vocês, a maioria não, né? Afinal de contas o horário do jogo é complicado. Mas boa parte de vocês deve ter visto pelo menos até o intervalo. E muitos foram dormir felizes da vida porque estava 23-7. Logo após um touchdown maravilhoso do Tony Brown. Então assim, pra quem viu até o intervalo, viu o placar 23-7, quando acordou hoje de manhã que viu 33-30 pros Chargers, não entendeu nada. E assim, eu que fiquei acordado, infelizmente, até quase 2 horas da manhã, RRT, que é Recife Real Time, pra quem não sabe.
que é o horário oficial do podcast, eu que fiquei acordado até as 2 vendo esse belíssimo jogo, posso dizer com todas as letras que o ataque foi também lastimável no segundo tempo. Lastimável. Cara, simplesmente a gente anotou apenas um touchdown, anotamos apenas 7 pontos com a conversão do Chris Boswell e levamos 26 pontos dos Chargers. Aí você vai dizer, mas Germano, então quer dizer que a defesa foi horrível, né? Sim, a defesa também não foi nada bem, mas o ataque simplesmente não conseguia andar em campo, não conseguia. É inegável que o ataque tem uma parcela muito grande de culpa quando ele anota 23 pontos no primeiro tempo e só consegue anotar 7 no segundo. E já no final do jogo. Cara, eu não sei nem como explicar, mas eu vou tentar. Tiveram 2 drives, seguidos inclusive, que os Steelers estavam caminhando bem com a bola. Pelo menos no primeiro a gente estava caminhando bem. E teve uma jogada que foi uma corrida pro Conner, que ele correu 22 jardas, que na verdade acabou voltando pro holding do Raymond Foster. Então foi falta de 10 jardas que simplesmente acabou a campanha. Se eu não me engano, logo após teve também o sack do Joey Bosa, enfim. Essa falta acabou matando a campanha. Teve punt, enfim, os Chargers logo depois anotaram um TD. E no outro drive subsequente, o drive dos Steelers, de novo a gente estava caminhando bem, quando de novo teve uma falta, dessa vez do Villanueva, um holding também, voltou 10 jardas e de novo matou a campanha. Então... Essa do holding do Villanueva é que teve o sack do Joey Bosa. Ah, pronto. Então foi isso mesmo. Então assim, essas 2 faltas basicamente mataram 2 drives nossos, que podiam muito bem ter resultado em pontos e que poderiam nos ter dado um resultado melhor, né? Pelo menos a vitória. Então assim, o ataque foi muito mal no segundo tempo mesmo, nada funcionou. O Antonio Brown foi o melhorzinho, mas também, comparado com o que ele fez no primeiro tempo, ele teve menos oportunidades. O Juju ficou realmente apagado. O Switzer apagado também. O James Conner, principalmente. E nesse ponto é que eu falei que eu iria juntar os 2 pontos negativos. Porque a gente correu muito pouco com a bola. Muito pouco. Tudo bem que o James Conner se machucou no final e tal, isso pode ter mudado alguma coisa, mas mesmo quando ele estava saudável, a gente correu muito pouco com a bola. A gente correu em apenas 25% das vezes. Isso é muito pouco. E foram apenas 65 jardas totais terrestres no jogo. É muito pouco. É muito pouco. A gente sabe que às vezes o Big Ben chama uma responsabilidade para si, para lançar 50 bolas, para tentar ganhar o jogo e tal. Mas simplesmente não era necessário. Ainda mais com a vantagem grande que a gente tava, a gente devia ter corrido mais com a bola, até para comer relógio. Então, fica aí esse meu ponto negativo pro ataque, e também especificamente para a falta de jogo terrestre no segundo tempo. E no jogo inteiro, por assim dizer. Pois é, foi assustador. Essa, inclusive, é a pergunta do pessoal do Bolts Brasil, que eles mandaram aqui pra gente, o que é que aconteceu para o time tomar 18 pontos no último quarto. Bom, a gente falou bastante do Keith Butler, e a ausência de produção ofensiva geralmente também impacta na defensiva. Defesas que passam mais tempo em campo ficam mais cansadas e estão mais suscetíveis a erros. Então, 2 drives que tinham todo o potencial foram quebrados por 2 faltas, acabaram muito rápido, e aí a defesa mais tempo em campo, e aí vem todo esse impacto em cima da defesa. Bom, pra mim acabou o ponto negativo. Então, vamos falar de arbitragem, né? Acho que talvez pra quem acompanha esse podcast há mais tempo, sabe que a gente normalmente não comenta a arbitragem. Porque todo mundo sabe que faltas, marcações questionáveis, tem pros 2 lados, sempre. Todos os times vão sofrer algumas chamadas a seu favor, algumas contra e tal. Mas esse jogo teve coisas gritantes. E não é situação gritante que o time adversário faz o snap rápido e não dá pra arbitragem ver. É touchdown. Se você não sabe, amigo ouvinte, toda jogada de pontuação e turnover é revisada automaticamente. Você não precisa pedir. Inclusive, teve um técnico nesse fim de semana que pediu revisão de uma jogada após um touchdown. Foi maravilhoso. Então, todas elas são revisadas automaticamente. E aquele false start, bicho, no touchdown do Travis Benjamin, foi gritante. Sério, gritante. Na hora do snap ao vivo,
a transmissão da NBC já falou, opa, essa jogada vai voltar porque teve um false start ali. Não votou. Não, vão revisar a jogada e vão voltar, false start e tal. E aí começou a passar replay, e nada da jogada voltar. Até que o juiz foi lá em campo, posicionou a bola, extra point, chutado, segue o jogo. Maluco, não tem condição. Depois, o retorno do punt do Desmond King, 2 bloqueios ilegais pelas costas, também escandalosos, também não foram marcados. Mais uma jogada que, por ser um touchdown, ela é completamente revisada. Não tem. Esse é de postar o GIF pedindo VAR em todo lugar, pô. Não dá. Salvo engano, um dos árbitros desse jogo já tinha tomado a punição, ou foi um outro árbitro da NFL, tomou punição por causa de uma marcação muito errada contra o Chargers. Nesse jogo acabou a favor do Chargers. Mas alguém revisou e tem 11 jogadas muito questionáveis nessa partida, 9 contra os Steelers e 2 contra o Chargers. Foi muito zoada essa arbitragem, cara. Muito mesmo. Esse árbitro que você falou, Danilo, claro, não vou saber o nome dele, mas ele não tomou apenas uma advertência, não. Ele foi demitido. A NFL demitiu ele e, assim, não vou dizer que é com razão, porque, afinal de contas, todo mundo erra, mas a NFL foi bem enérgica. Eles demitiram um cara que... também não vou lembrar, não é nem que eu não lembro, eu não sei qual foi o lance, com certeza eu não estava assistindo Chargers e Browns para ver qual foi a jogada, mas deve ter sido algo extremamente gritante para a NFL, logo após o jogo, demitir um árbitro. Algo que dificilmente acontece, independente do erro, tá? Então, foi algo, assim, fora do normal da NFL. Rapaz, quanto à arbitragem desse jogo, e assim, a demissão desse árbitro me deu esperança, pelo seguinte, eu juro, Danilo, pra você que eu esperava uma nota oficial da NFL dizendo que tinha demitido pelo menos uns 3 do jogo de ontem, do jogo contra os Chargers, porque, como você falou, é inacreditável, não tem explicação. Foram 10, 11, 12, 15 jogadas, no mínimo, discutíveis durante o jogo. E se a gente for contar apenas false start, meu amigo, tem 6 ou 7 que são gritantes. O árbitro responsável por olhar o false start, por olhar a linha ofensiva dos Chargers, ele é cego. Eu juro por Deus que esse cara precisa de um óculos. Porque e olha que eu tô sendo bonzinho, porque se ele errou porque ele é ruim, ok. Mas não me parecia. Eu realmente tive a impressão que ele errava por vontade. Porque é humanamente impossível você errar tanto a mesma coisa. Fazendo um paralelo com o futebol brasileiro que a gente tem aqui, porra, se um árbitro dá um pênalti que não é pênalti e vai pro intervalo, ele já sabe que errou, porque alguém avisa pra ele, a TV avisa, o companheiro avisa, sei lá, a puta que pariu avisa pra ele que errou. Por que na NFL isso aqui não acontece, cara? Na verdade, isso acontece, é impossível os árbitros não checarem, não saberem que eles erraram no touchdown dos Chargers. E mesmo assim, o jogo inteiro, eles continuaram a errar no mesmo ponto. Cara, é indefensável. Você não tem como dizer, mas é porque erra pros dois lados, não sei o quê. Não errou, cara, não errou. Eu realmente tive a impressão que eles estavam não ajudando os Chargers, não é isso. Mas que eles estavam nos prejudicando por querer. Porra, foi muita falta não marcada. Force start foram 6, 7, 8. Os 2 bloqueios ilegais nas costas foram ridículos. E ainda mais porque no retorno anterior dos Steelers, o árbitro marcou um bloqueio ilegal fantasma. O cara simplesmente resvalou no jogador dos Chargers e o árbitro largou a flanela. Agora, quando claramente o cara empurra o nosso jogador, o árbitro não marca, na frente, porra, a arbitragem tá cega por acaso? Pelo amor de Deus. Olha, eu nunca, é como você bem falou, Danilo, a gente não costuma reclamar de arbitragem, porque a gente sabe que eles erram, que é normal, que ninguém é perfeito, mas esse jogo foi ridículo. Foram 14 pontos diretamente de faltas não marcadas e faltas claras. Isso é um absurdo. Eu juro por Deus que eu esperava que a NFL demitisse pelo menos uns 2 ou 3 árbitros desse jogo. Mas até agora, infelizmente, segunda noite, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, até agora não se tem nenhuma notícia disso. E eu estou simplesmente incrédulo, eu estou decepcionado com a NFL, porque isso foi ridículo.
esses lances podem custar a nossa saída aos playoffs. Tem noção disso? A preparação de um ano do time e a nossa saída aos playoffs pode acabar não ocorrendo por causa dessa arbitragem. Dessa arbitragem, de novo, ridícula e, quiçá, tendenciosa. E isso porque eu não tô nem falando do offside, que marcaram do Joe Hayden, no field goal que o kicker dos Chargers errou, que o Joe Hayden não estava impedido, não cometeu falta, com certeza. Eu realmente acredito que eles acertaram no lance porque alguém deve ter cometido offside. Alguém deve ter cometido, mas o Joe Hayden não foi. Então, nesse eu não vou nem xingar, não vou nem falar nada porque é debatível. Mas, force start no TD do Travis Benjamin e o bloqueio legal nas costas, os dois, né? No retorno do Desmond King, foram indiscutíveis. Então, pra mim, a arbitragem foi sim tendenciosa, ela errou feio e nos custou muito caro. A NFL precisa se posicionar quanto a isso. Eu acho que ela não vai, infelizmente não vai, mas ela precisa se posicionar, porque foi ridículo. Simplesmente foi ridículo. E outra coisa, uma coisa que eu lembrei agora que eu nem ia falar, mas que eu vou falar porque eu tô muito puto. O long snapper dos Chargers, ele tem mania de ficar mexendo a bola, o que não pode. Você não pode ficar fazendo isso porque você induz a defesa a cometer offside. E até o linebacker dos Browns, que é o Joe Schobert, foi no Twitter oficial dele e falou, olha, realmente o long snapper dos Chargers tem essa mania, é uma coisa que já é conhecida, e a arbitragem simplesmente não marca nada. Quando no jogo dos Browns contra os Chargers ele foi reclamar, a arbitragem simplesmente falou, mas ele faz isso mesmo há muito tempo, então a gente não vai marcar não. Isso é ridículo. Isso é simplesmente ridículo. Ridículo. Eu não tenho mais o que falar. Infelizmente eu tô decepcionado com a NFL. E, enfim, fica aí meu desabafo. Tentei me controlar ao máximo, tentei não falar muito palavrão, mas infelizmente às vezes não dá. Essa arbitragem pra mim foi ridícula, foi tendenciosa, e a NFL devia tomar uma atitude mais enérgica, porque continuar desse jeito infelizmente não dá não. Acho que a gente fechou todos os pontos negativos do jogo, né? A gente pode seguir em frente, dar uma respirada. Vamos passar então para o bloco de perguntas. Meu Deus, perguntas da audiência. Gente, a gente falou bastante de muitos pontos negativos. A gente falou bastante sobre o jogo. Então é possível que a gente já tenha respondido algumas das perguntas de vocês. Então, por exemplo, o Eduardo Ferreira perguntou lá no nosso Instagram, tirando a defesa, a arbitragem também colaborou para a derrota. A gente acabou de falar de arbitragem e de defesa. O Jay Brickashaw Dantas, os Steelers não têm política de pegar na free agency, não tem draftado bem para defesa, o staff de defesa não desenvolve jogador. Ou seja, que tragédia, né? Alguma coisa vai ter que mudar a Pittsburgh se houver intenção de mudar o patamar do time como competidor. Será que alguma coisa vai ser mudada nesse sentido para a próxima temporada? Rapaz, uma pergunta muito interessante do nosso queridíssimo Brickashaw Dantas, que é um dos ouvintes que mais interage com a gente. Inclusive, deixa aqui meu abraço para ele. Grande abraço. Muito interessante a sua pergunta, Dantas. É possível, eu digo que é possível pelo seguinte: ano que vem, os Steelers vão estar em uma posição diferenciada. A gente vai ter um relativo espaço no cap. Eu acredito que são quase... Assim, eu posso estar errado. Eu realmente não pesquisei isso, não. Mas o Danilo, com certeza... vai ter a numeração. Eu, pelo menos, acho que sim. Mas eu acho que a gente vai ter algo próximo de 30 milhões de cap space. Ou algo próximo disso. Porque sai questão de Shazier, sai alguns cap hits altos também. Enfim, a gente vai ter bastante espaço na próxima temporada. E talvez com isso, até porque a nossa Super Bowl window tá fechando, talvez a gente mude um pouco o nosso estilo e a gente seja um pouco mais agressivo na free agency. Sai 8 milhões do Shazier, sai 14 milhões do Bell e por aí vai. Então, assim, talvez a gente tenha a possibilidade de sermos um time que faz alguma coisa realmente na free agency. Pegar um corner, pegar um linebacker, sei lá. Não sei quem é que vai vir não, mas talvez a gente mude o nosso modus operandi por causa disso. Eu espero que sim, afinal de contas, se não ganhar Super Bowl agora, cara, esquece. Big Ben se aposenta e aí confiar em Joshua Dobbs ou em Mason Rudolph para levar o time pro Super Bowl é difícil. Ainda mais com tantos quarterbacks novos e promissores na NFL como a gente tá vendo. Tá, a expectativa é em torno de 26 milhões. Porque o salário o cap space do Bell, ele é basicamente todo jogado pro ano que vem, entendeu? Pronto, então foi mais ou menos isso, quase 30. É o que eles chamam de rollover. O que é 30 uma maravilha. No caso com as nossas famosíssimas reestruturações, né?
Quando reestruturar, deve vir para uns 35, 40, vai. Alguma coisa dessa, porque realmente os Steelers extraem muito. Só que a questão financeira, a gente tem sempre que lembrar que em algum momento o Steelers vai ter que pagar essa conta. Esperamos que seja suavemente, mas... Quando o Big Ben aposentar, a gente paga. A grande expectativa é essa. É quando o Ben aposentar, o Steelers vai guardar um ano todo o dinheiro para pagar as dívidas do Brown, do De Castro, do Hayward, do Tuitt, toda a galera que fica reestruturando e aí depois investe pesado. Seguindo aqui com as perguntas do pessoal do Pontos Brasil, a gente já respondeu. O Fernando Magalhães, dá para acreditar que vamos ganhar de Patriots ou Saints e garantir a AFC Norte, ou o foco mesmo é secar o Ravens? A situação ficou a seguinte, o Steelers está com 7-4-1 na temporada e o Baltimore Ravens está 7-5, ou seja, a gente está meio jogo à frente deles. Enquanto tiver empatado em número de vitórias, tá tudo certo. A partir do momento em que o Ravens tiver uma vitória a mais, eles já passam, né? Isso, passa sim, porque então, eles vão ter... Não, rapaz, nosso passa não. Nosso aproveitamento ainda continua, então a gente tá uma vitória e meia à frente deles. Isso. O calendário restante para os Steelers é em Raiders, recebendo Patriots, em Saints, recebendo Bengals. Teoricamente, você pode sair daí com um 2-2. O Baltimore Ravens visita o Kansas City Chiefs, recebe o Tampa Bay Buccaneers, visita o Los Angeles Chargers, recebe o Cleveland Browns. Então, no final das contas, Fernando, o lance é dar uma secada no Ravens também, porque o nível dos confrontos é parecido. Enquanto a gente tem Patriots e Saints como confrontos pesados, eles vão ter Chiefs e Chargers. Enquanto a gente tem Raiders e Bengals, eles têm Buccaneers e Browns. Então, né, dá pra dizer mais ou menos que os calendários se equivalem. E outra coisa, eles pegam Chiefs e Chargers fora de casa. Isso. A gente pega o Patriots em casa e os Saints fora. Claro, o Patriots em casa é como se fosse jogar fora. Mas enfim, então, pelo menos a vantagem na questão do mando de campo a gente tem. Mas se bem que isso aí se anula pelo fato que a gente pega o Raiders fora, né? Ou seja, é derrota garantida, então... Caralho, estou pessimista. Eu vou dizer que eu tenho uma leve impressão de que do nosso grupo inteiro, só eu ainda não joguei a toalha valendo. Assim. Eu acho que dependendo do confronto nos playoffs, dá pra avançar. Super Bowl tá bem difícil, mas dependendo do que a gente faz nessas últimas rodadas, dá pra recuperar alguma confiança. Claro, a gente sabe que jogo de NFL é muito imprevisível. A gente pode estar num dia bom da defesa que simplesmente ela consiga uma interceptação e tal, enfim, é muito imprevisível. Playoff é playoff, é guerra, você nunca sabe o que esperar. Claro, a gente pega um Chiefs da vida, um Patriots da vida, a vantagem vai ser deles, claro, mas nós ganharmos não me causaria nenhuma estranheza extrema, não seria algo fora do normal, não. Mais perguntas aqui, o @Caio Mais Levanta, uma bela arroba que o senhor escolheu, senhor Caio. Porque o Tomlin acha que sabe desafiar, a gente já mencionou a questão dos desafios do Tomlin. O Antônio Oliveira pergunta que diabo de marcação foi aquela no Keenan Allen. A gente também já falou da marcação em wide receivers, especialmente com linebackers. Só respondendo essa pergunta, bem rapidinho, a gente também não sabe. A gente simplesmente não sabe que diabos de marcação é essa. Pois é, o Diego Evaristo perguntou como é que a gente pode ter um time que não força turnovers e um técnico que não sabe desafiar para chegar no Super Bowl. A gente falou bastante disso também. Então, a gente pode fechar o nosso bloco de perguntas com uma do Alexandre Dinés. Carl Dunbar tem feito um bom trabalho com a linha defensiva. Seria ele um bom nome para coordenador defensivo? Eu acho cedo para falar ainda. #calma. Muito bem, calma. muito cedo. O primeiro ano dele aqui dos Steelers em Pittsburgh, realmente ele tá fazendo um trabalho bem legal na linha defensiva. Assim, ele tem realmente muito material humano para trabalhar. A nossa linha defensiva, em questão de nomes, é muito boa. A gente sempre destacou isso. Então, assim, muita calma nessa hora. Primeiro ano dele, ele também não tá sendo um desempenho
assim, de revirar os olhos, não é assim também não. Ele tá fazendo um trabalho legal, mas também nada de muito espetacular. Então, eu boto uma hashtag calma aí pro Alexandre Dinés, que também é um cara que sempre interage bastante com a gente. E ele não tem esse cacife todo ainda para ser DC nosso ainda não. É isso, pra fechar, mencionar outras perguntas, foram pessoas que mandaram outras perguntas que a gente vai deixar para próximas oportunidades. O Alberto Henrique, Gabriel Barbie, o Alex Davi, João Marcos e o João Vitor de Lima. Um grande abraço a todos vocês. Já para esse programa não ficar com mais duração do que o jogo, Ô, a gente vai Danilo, deixar para outro programa. Diga, Germano. deixa eu só responder uma pergunta que chegou agora há pouco, enquanto a gente gravava o podcast no Instagram. Por favor. Eu não sei o nome dele, eu vou até buscar aqui. Ah, achei. É o Henrique Monteiro. O nome dele no Instagram é Casa. Enfim, Sim. Grande Casa. Vamos responder a sua pergunta. É o seguinte, Danilo. Ele perguntou o seguinte: Keith Butler, o que falta pra voar do Heinz Field? Ben vai ter que tretar com ele também? Rapaz. Rapaz, é uma alternativa, né? É uma alternativa bem tratar com ele. Eu acho que é o método mais rápido, mas não vai acontecer não. O Big Ben tá tranquilo, tá suave na nave, lá com o coordenador ofensivo dele, que não faz basicamente nada. Teve um lance no meio do jogo que eu ri demais. Acho que o único momento do jogo que eu realmente ri foi quando a gente tava no ataque, e aí focaram lá no... eu tô esquecendo o nome do coordenador ofensivo, pra você ver o quão importante ele é. Pronto, o Fichtner, pra vocês verem o quão importante ele é. E aí a gente tava em uma situação, acho que terceira descida, o Big Ben tava lá com a mão no capacete, e aí a câmera focou no Fichtner, né, pra saber o que ele tava falando, a mensagem que ele tava passando, e simplesmente o Fichtner tava com a boca fechada, tava calado e tipo, não foi um segundo, acho que a câmera ficou uns 7 ou 8 segundos no Fichtner e ele não deu uma palavra. Então assim, daí você tira, o Big Ben é o nosso coordenador ofensivo, o Fichtner tá ali só pra ganhar o salário mesmo, ganhar o contra-cheque e pronto, porque ele não faz muita coisa não. E também, outra pergunta, Danilo, que também chegou no meio do programa, do João Paulo Toledo, o J. Paulo Toledo aqui no Instagram. Ele faz a seguinte pergunta: 2 derrotas por incompetência nossa ou por um baita de um azar danado? Rapaz, eu vou te dizer que contra o Broncos, eu diria que a gente jogou bem, mas a execução em alguns momentos chave, o fumble do Greenbow, os drops mataram o time. E agora, contra o Chargers, a gente jogou bem. Só que a gente só jogou bem o primeiro tempo. E a gente jogou muito bem no primeiro tempo e esqueceu de aparecer no segundo. Então, o time não é ruim, como a reação pós-derrota dá a impressão. Mas a gente tem uma boa chance ainda. Eu ainda acredito em uma campanha legal. Bom, eu também respondendo a pergunta, tá mais pra incompetência, viu, João Paulo? Tá mais pra incompetência. Contra os Broncos, a gente já falou bastante no podcast passado, mas a gente perdeu para nós mesmos, né? Então, eu não digo nem que a gente foi derrotado pelos Broncos, mas sim que nós perdemos para nós mesmos. A gente cometeu muitos erros, e erros importantes, em momentos importantes do jogo, que causaram a nossa derrota. O Greenbow com o fumble, enfim, muita coisa. A interceptação do Big Ben, enfim, muita coisa. E contra os Chargers, eu digo que foi também incompetência, porque além da arbitragem, que cagou geral a nossa chance de vitória, um ataque que só anota um touchdown no segundo quarto inteiro, após anotar 23 no primeiro tempo, e uma defesa que consegue ceder 18 pontos no quarto, meu amigo, é incompetência demais. Então fica aí respondida a sua pergunta. Muito bem, então a gente falou bastante sobre essa partida, bastante até para um programa em que estamos só em 2 pessoas. Nosso próximo jogo, na semana 14, como a gente já mencionou, é em Oakland contra o Raiders, no horário número 2, ou seja, o horário das 6h25, padrão de Recife, 7h25, horário de Brasília. Como sempre, matchups e considerações finais, Germano. Bom, primeiro, meu matchup pro jogo contra os Raiders, rapaz, vai ser Steelers contra a Zica, porque nos últimos confrontos contra os Raiders a gente tem simplesmente feito partidas péssimas, e poxa, pior do que tá não fica, cara. A gente vem de 2 derrotas contra a AFC West, ou seja, se perdemos dos Raiders, a AFC West vai varrer a gente, então
complica, ainda mais lá em Oakland. Cara, eu realmente não tô com uma boa expectativa para esse jogo. Mas de verdade, meu matchup é Steelers contra a Zika, porque, cara, a gente já perdeu pro Raiders com touchdown de 93 jardas do Terrell Pryor. Então, assim, parece que tem alguma mística naquela droga lá que faz a gente perder sempre, perder field goal. Enfim, é complicado. Acho que aquela areia lá do Coliseu faz essas coisas, enfim, não sei. Sei que a gente sempre se dá mal e eu espero que isso não aconteça dessa vez, mas não tô muito esperançoso não, pra ser muito sincero. E consideração final, fica aí de novo, vou reforçar mais uma vez o quão decepcionado eu estou com a arbitragem. De verdade, eu xinguei bastante nesse podcast, mas de verdade eu acho que o meu sentimento é de decepção, porque eles estragaram o jogo pra gente, nos custaram a vitória, porque com certeza sem a interferência da arbitragem a gente teria ganho o jogo. Não seria bonito, não seria uma vitória convincente, mas teríamos uma vitória a mais do nosso recorde. Então fica aí minhas considerações finais pro quão a arbitragem impactou o nosso jogo de forma negativa, né? A gente raramente comenta sobre o desempenho dos árbitros, mas nesse jogo a gente teve que comentar porque foi ridículo. Foi algo fora do normal e fora do comum. Muito bem, então para encerrar um matchup para esse jogo, o Steelers tem que se preocupar bastante com o Khalil Mack. Então talvez uma grande preocupação seja o nosso cornerback do lado direito contra o Amari Cooper também não. Eu não sei mais o que foi que sobrou lá no Raiders, cara. Confesso pra você. Tem um tal de Carl Joseph, que era nosso draft crush uns anos atrás, né? Cara mesmo. Até o Melinfon, que era outro draft crush, já foi embora, cara? Realmente. Então... tem o Marshall Lynch lá, né, que tá fora... Eita, tá fora da temporada. Puta merda. Ver o que sobrou do céu é um trap game. Você que não sabe, amigo ouvinte, trap game é aquele jogo que parece tão fácil, mas tão fácil que dá a volta e fica difícil. O Raiders quase ganhou do Chiefs nesse fim de semana, então tem que ficar muito de olho. Não percam Steelers em Raiders. A gente ainda, como a gente está gravando na segunda-feira, durante o primeiro tempo do Monday Night Football, a gente não faz a menor ideia se esse jogo vai ser transmitido. Acompanha lá no Twitter, @BlackYellowBR, que a gente vai ter essa informação. Se não tiver, ainda dá tempo de assinar o Game Pass, tá? Recomendo fortemente. Ou como tá chegando em época de playoff, você quer assistir todos os jogos, dá uma olhada no UOL, um esquema de assinatura do Watch ESPN. Você vai pagar R$15 e tem acesso a todos os jogos, porque a ESPN transmite tudo nos playoffs. Então, avalie bem as duas opções. No mais, é lembrar que você pode seguir no Instagram e no Twitter, @BlackYellowBR, fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil, a rede Fambonanet de podcasts, não só o Fambonanet toda quinta, não só o Black Yellow Brasil toda semana, tem mais 21 franquias já apresentadas lá no site. Se você conhece torcedores que não são do Pittsburgh Steelers, recomende para o seu amigo, deve ter o podcast do time que ele torce por lá. E deixa lá suas 5 estrelas no iTunes, segue lá no Spotify, ajuda a subir cada vez mais no ranking. Na semana que vem a gente volta para falar desses Steelers e Raiders. Esperamos que com a vitória, esperamos que possamos voltar aos trilhos nessa temporada. Um grande abraço para todo mundo e até a semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.